Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar da capa da Veja, porque, de alguma maneira, não sei se a Adri pode, inclusive, colocar a capa da Veja no momento que eu estiver falando aqui com vocês, para que vocês tenham ideia do que significa, né, imageticamente. Né? O Bolsonaro aparece como um estadista, como um presidente da República que tem todas as credenciais de um estadista. Uma foto sentada, tal. Na capa de abertura da matéria, ele está sentado com a mãozinha, como se fosse um Fernando Henrique, com os livros atrás, como Fernando Henrique gostava de posar, né? E a capa diz o risco de ele dar um golpe. Imagine, sair com uma capa já, com essa manchete já demonstra de quem se está se tratando. Mas diz que o risco é zero. E só falta a Veja pôr palminhas do lado para aplaudir o Bolsonaro. Faltaram só as palminhas. O que a Veja é? A Veja é o veículo porta-voz dos interesses das elites brasileiras, do sistema financeiro. A Veja, inclusive, hoje foi comprada por uma dessas financeiras aí, e o Grupo Abril, que foi comprado a troço banana pelo Fábio Barbosa, pelas pessoas que têm relações com esses empreendimentos do sistema financeiro, que estão comprando vários sites, que compraram o Infomoney, agora a Magalu que comprou o Poder 360, esses sites estão sendo vendidos para o grande capital. E a Veja é um site do grande capital, dos interesses do mercado. E quando eu dizia, na quarta-feira, na conversa com meu amigo Atushi, e aqui no Fórum 11:30, de que o Centrão ia abandonar o Bolsonaro era fumaça, eu falava disso, porque as elites brasileiras não desistiram do Bolsonaro. E a capa da Veja é o recado mais claro disso. Chance de um golpe é zero. E ele sentado naquele fundo, olhando como se fosse um Churchill. Não! Há uma clara dimensão de acordo. Vão tentar, sim, com o Bolsonaro, derrotar o Lula. É disso que se trata. Uma parte da elite vai com Bolsonaro porque acha que ele é o único candidato capaz de derrotar o lulismo na eleição de 2022. Eles olham pesquisas como a gente. Eles têm ontem aqui com Miguel do Rosário, com Padilha, nós fizemos a análise da pesquisa IPEC. E a gente demonstrou por A mais B a dificuldade imensa da terceira via se consolidar. Ficou claro, pela pesquisa do IPEC, que se o Bolsonaro tem limites, se o Bolsonaro é um candidato com alto índice de rejeição, ele, ao mesmo tempo, tem 3 vezes mais votos que o terceiro colocado, que é o Ciro Gomes, que não é um candidato, mesmo querendo ser, das elites brasileiras. Então, essa capa de Veja tenta amalgamar, né, uma nova dimensão bolsonarista, um Bolsonaro de colete, o Bolsonaro de sapatênis. Estão tentando criar um novo personagem para disputar a eleição e dizer que aquilo ficou no passado. Estão tentando reconstruir. A carta do Temer, né, midiaticamente, nas bancas de jornais, com um discurso de que aquilo ficou no passado, que ele vai disputar a eleição, que ele vai tranquilo. E tudo isso, né, evidentemente, combinado com os russos, que nesse caso são os donos do mercado. Não, a capa da Veja não foi um acaso. A capa da Veja, quem conhece, quem trabalha com jornalismo há alguns anos, como este aqui que vos fala, sabe que depende de um monte de acordos e acertos internos. Feita dessa forma,
com o Policarpo indo fazer a entrevista, com as perguntas sendo perguntas absolutamente delicadas, com o tratamento editorial sendo absurdamente delicado para um presidente nefasto que buscou dar um golpe no 7 de setembro, deixa claro que sim, tem um acordo no ar. Então, eu acho que é importante não entrar nessa panaceia, porque tem uma fixação de um certo grupo de analistas políticos de que o Bolsonaro ou vai sofrer o impeachment ou vai ser abandonado pelas elites completamente, ou, inclusive, capaz de renunciar, como foi dito naquela coluna da Mônica Bergamo. Não tem renúncia, não tem desistência de candidatura. O Bolsonaro está em absoluta campanha eleitoral e vai contar com boa parte das elites do país para fazer essa disputa. É por isso que, se existe uma inteligência no campo progressista, ela deveria de começar a trabalhar com hipóteses razoáveis, não com hipóteses que têm ínfima possibilidade de acontecer, como, por exemplo, essa do presidente Bolsonaro deixar de ser candidato para preservar a sua família. Esqueçam, amiguinhos, a disputa é contra ele. E vai ser contra ele, de uma maneira absurdamente suja. A disputa de 2022, se o Lula for para o segundo turno contra o Bolsonaro, por isso que é importante derrotá-lo no primeiro turno, e é possível derrotar o bolsonarismo no primeiro turno, porque a terceira via é nanica, não tem votos suficientes, e o voto que escapa do Bolsonaro muitas vezes vai para o Lula, não vai para o candidato da terceira via. É importante ganhar no primeiro turno, por isso, para impedir o que pode vir a ser o segundo turno eleitoral. Porque ele vai vir com milhões de recursos de todos esses segmentos que o apoiam e que hoje deixaram claro, patrocinando essa capa da Veja. Era isso. Fala Rovai, editorial aqui do Fórum 11:30 para vocês, todos os dias, recortado às 3 da tarde aqui no YouTube da Fórum.